Às vezes, nós chegamos na presença do Senhor e nós nem sabemos nos comportar direito. Nós ficamos com o sentimento de estar perdidos, porque é tanta bondade, é tanta graça, é tanto favor. E quando a gente vê o que a gente tem que entregar, a gente fala, mas eu não tenho nada. Realmente nós não temos nada. E toda vez que eu penso sobre isso, eu lembro daquela mulher samaritana, com uma vida completamente errada, que estava no horário errado. O horário certo era pela manhã buscar água.
Mas é jogado fora qualquer dia da nossa vida que não seja aproveitado com a presença. A gente almeja tantas coisas. Eu sempre falo pro meu marido, pode se sentar. Como seria o dia perfeito? Aí eu falo, o dia perfeito agora seria se a gente se refrescasse um pouco, fosse numa piscina, depois tomasse um açaizinho assim gelado. O dia perfeito para mim, um filminho, um ar-condicionado, acabou. Só que o dia perfeito é um dia que nós sentimos a manifestação do poder de Deus. O poder de Deus traz a sensação que homem nenhum pode trazer. É impossível algo que libere mais prazer e desejo contínuo e pleno sobre a nossa alma do que a presença de Deus. Você pode encontrar estímulos, dopaminas baratas, que vão te trazer estímulo por um momento raso. Mas a alegria daqueles que carregam a presença de Deus é uma alegria que ela chega e ela não vai embora. A não ser que nós desprezemos Ele. A não ser que nós desprezemos o lugar da presença. Porque é completamente possível você estar no lugar da presença e você não se entregar a essa presença. É um dia jogado fora. É completamente possível ter Jesus de carne e osso e não arrancar dele o poder que a gente precisa para transformar a nossa vida. Aquela mulher que sofria 12 anos desenganada pelos médicos, fraca, envergonhada, sem esperança, impura. Ela fez o que uma multidão inteira não conseguiu fazer. Tanto que quando Jesus fala, alguém me tocou, os discípulos falam assim, mestre, a igreja está lotada, está todo mundo aqui por sua causa. E ele fala assim, mas ninguém conseguiu me tocar como uma pessoa me tocou. Posso te dizer uma coisa? Às vezes nós achamos que nós fazemos muito por vir ao culto, mas conseguir tocar o coração de Deus é para poucos. E uma coisa que eu quero te perguntar essa manhã, será que você tem a convicção do que você veio fazer aqui? Isso não é jargão, não é uma palavra jogada para ficar bonitinho, não é uma coisa ensaiada. É porque às vezes nós entregamos cultos emocionais e não cultos racionais. Nós entramos e saímos da igreja e não somos transformados pela presença. O que nos transforma não é uma boa eloquência. O que nos transforma não é um pregador, não é um ser humano. Não é um louvor bonito, harmônico. É gostoso? Claro. É maravilhoso? Óbvio. Mas a única coisa que é capaz de convencer o homem da justiça, do pecado, do juízo, a única coisa que pode transformar a vida de alguém é a presença do Espírito Santo. E é completamente possível você sair daqui, perguntar talvez para uma pessoa e ela fale assim, meu Deus, aquele culto transformou a minha casa. Eu cheguei lá sozinha. Mas quando eu cheguei em casa, a presença estava me esperando, transformou tudo. E a pessoa que perguntou falou assim, que estranho, eu não senti nada. Porque não é o que é feito aqui em cima, é o que é feito aí embaixo, onde você está. E eu queria te fazer um pedido essa manhã, não desperdice o tempo que você está na casa do Senhor. Se você sentir, libera uma palavra para a pessoa que está do seu lado, abraça ela. Às vezes você vai ser o canal transformador da presença de Deus na vida da pessoa que está do seu lado. O que a ministração de 40 minutos não faz, o seu abraço vai fazer. Aleluia. Porque você carrega a presença. Glória a Deus, Pai. A presença que a gente carrega tem poder. E às vezes nós não temos a dimensão do que nós carregamos. Nós não temos a dimensão de quem nós adoramos. A gente liga o botãozinho do automático e a gente vem. Aí a gente vem e a gente não consegue dar um glória, a gente não consegue dar uma paz do Senhor. A gente não consegue entregar para o Senhor, a gente fica preso. E eu não estou dizendo isso porque eu quero que... Não. É para fazer valer os momentos que a gente tem, em que a gente professa a nossa fé e não é morto. Em que a gente professa a nossa fé e a gente não é perseguido. Às vezes, a gente se volta ao Senhor
quando o caos é liberado. Na pandemia eu nunca vi tanta gente fazendo live de oração igual na pandemia. Terminou a pandemia, a cura veio. Quem mais ligou a live para fazer oração? Não, mas a gente estava num caso, sim, era um caso à parte. Mas às vezes é no momento de grande aflição que a gente se dobra e busca a presença. Mas eu quero repreender isso em nome de Jesus. Porque nos momentos de tristeza, mas também nos momentos de alegria, nós celebraremos a presença. Nossa casa não vai precisar estar perecendo para a gente se posicionar. A gente se posiciona no meio da alegria também. Está repreendido isso que crente tem que viver o tempo todo na prova. Eu falei para o Senhor, Senhor, desde já quero justificar a ausência do meu marido e da equipe, do pastor Geraldo, do missionário Wilson. Eles foram fazer o casamento da Edna. Quem lembra da Edna e do Rafa? Rafa, foram casar lá na França. Glória a Deus, Deus abençoe eles em nome de Jesus. E aí eles foram para essa missão. E aí o meu esposo falou, olha, você vai ministrar. E eu, meu Deus, meu filho, Senhor, só de 1 mês. A pastora Tayane também está ausente, que ela ficou com meu filho. E eu, ai Senhor, mas eu vou. Eu vou, sabe para quê? Para levantar um altar de gratidão no meio da congregação. Glória a Deus. Sabe por quê? Se perdeu o hábito dos testemunhos nas igrejas. Quem é da antiga aqui? Lá das igrejinhas que davam oportunidade para todo mundo, que a gente acha chato. Ai, que preguiça nada. Antigamente, era prazeroso alguém falar assim, ó, pastor, eu tenho um testemunho para contar. Deus salvou, Deus curou. Era impossível, mas eu orei e Deus fez. A igreja se alegrava, celebrava. Qual foi a última vez que você ouviu um testemunho? Quem é da antiga? Deixa eu ver aqui. Levanta a mão, erga a mão assim. Qual foi a última vez que a gente ouviu um testemunho, não é? Sabe por quê? Sabe por quê que faz muito tempo que a gente não ouve testemunhos? Porque a gente não conta testemunhos. Às vezes a gente fala assim, ó, aquela igreja, meu Deus, não tem testemunho, não tem graça, não tem vida. Dá o testemunho você. Eu falei, Deus, eu vou deixar o meu filho de 1 mês em casa, não tem problema. Mas eu vou levantar um altar de gratidão. Porque nos momentos de aflição, nesse 1 mês, a Ana está ali, a gente deu a luz quase no mesmo período. E a gente sabe quantas coisas a gente passa. O nosso coração no puerpério é uma loucura. E agora é a desculpa que eu adoro usar. Estou no puerpério, falo pro meu marido. Estou no puerpério. Esse puerpério tem que durar pelo menos uns 6 meses, que funciona. Porque a gente realmente fica muito emocionado, mas não é só isso. A gente fica vulnerável e tantas coisas acontecem. Tantas coisas, gente. Eu tive o Nicolas no dia 7. Minha mãe foi me receber. Pastor Silvio, meu padrasto. Cheguei em casa. Gente, com 1 semana, eu peguei Covid. Fiquei com febres altíssimas em casa. E eu falei assim, meu Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo. E com febre, Rafael, você vai ter que ir no médico. E eu falei, eu não vou no médico. Se eu for pro médico, vão querer me deixar lá presa, eu vou ficar longe do meu filho chorando. Ele, Natália, calma, eu não vou ficar longe do meu filho, eu não posso ficar longe do meu filho. Ele, meu Deus, calma, vamos no médico. Não vou, tomei remédio, 39, nada da febre baixar. E seguindo a vida, né, gente? Porque quem é mãe, quem é dona de casa, esposa, a gente sabe, a gente não para, a gente não pode parar. E fazendo as coisas, sentindo aquela tontura, aquele peso. Falei, vou ter que ir no médico. Porque lá em casa é o contrário. Normalmente os homens não gostam de ir pro médico. O meu marido ama um médico. Ele dá a topada, vou ter que ir pro hospital. Eu falo, misericórdia. Eu não, eu sou difícil, sou ruim, sou péssima de ir no médico. Quando cheguei lá, com o Nicolas, com o Rafael, a médica olhou pra mim e falou assim, olha, é Covid. E eu clamando sangue, mandando mensagem pra minha mãe. Porque mãe é assim, né, gente? A gente vira mãe e a gente começa a valorizar ainda mais a nossa mãe. E a minha mãe, ela tem um negócio assim com o Espírito Santo. Quem é as mães aqui do Espírito Santo? Faz assim, ó. Levanta a mão, mãe. Você tem um negócio com o Espírito Santo em nome de Jesus. E se não tem, vai passar a ter. Para os teus filhos, até quando eles casarem e tiverem os filhos, recorrerem a você. Porque sabe que quando você ora, acontece. Eu posso ter filho grande,
Quando tiver alguma coisa acontecendo, eu vou orar, mas eu também vou ligar para minha mãe, que eu sei que quando a minha mãe ora, e eu declaro isso sobre a minha vida, a Olivia vai me ligar e vai falar assim: mãe, faz aquela oração, porque os nossos filhos precisam reconhecer o poder da mãe que ora, do pai que ora, do pai que é posicionado. E quando acontecer alguma coisa na escola, pode ser uma coisa pequena, eles vão falar assim, ó, não, calma aí, eu vou falar pra minha mãe e pro meu pai, porque eles vão orar e Deus vai se manifestar. E é assim, mãe, tô passando mal, mãe. A médica falou que acha que é Covid. Ela, o sangue de Jesus tem poder, minha filha, não é Covid. Mãe, deu positivo, é Covid. Ela, o sangue de Jesus tem poder de novo, minha filha. E eu falei, meu Deus, meu filho só tem 7 dias de vida. E a médica, olha, você toma cuidado, porque ele é muito pequeno. Qualquer coisinha que aconteça, eu tenho uma filhinha, e a filhinha estava indo lá pro pedacinho do céu, nessa transição. Quero honrar também a vida da Stephanie, a vida da Rayane, que acolheram a Olivia, falando, não, pastora, fica tranquila, a gente fica com ela até as coisas acalmarem. E a Olivia estava lá, e eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Daqui a pouco a Olivia, febre alta, caiu também. E eu com febre, a Olivia com febre. Eu falei assim, Senhor, guarda o Nicolas, Pai. Eu não posso fazer, mas eu não vou ficar com o Nicolas doente, não vou. Uma gripe para um bebê recém-nascido, ela pode ser fatal, gente. Imagine um Covid. E eu, Senhor, e a Olivia, gente, daquele jeitinho que vocês conhecem. Maninho, e no rosto, e beijando meu filho em nome de Jesus. E eu falei, Stephanie, eu vou enlouquecer, porque ela quer beijar, ela quer abraçar. E ela não entende, é uma criança de 2 anos, fez 3 agora. E eu falei, Senhor, cobre o meu filho com seu sangue. Ele não vai pegar nada, em nome de Jesus. E daqui a pouco meu marido, eu tô achando também que... Eu não tá achando nada, não dá mais, bateu a cota. Já foi eu, já foi a Olivia, tu não pode ficar doente, em nome de Jesus. Gente, passou o tempo, passou aquela semana, a gente tensa. Gente, o Nicolas não pegou nada, nem Covid. E sabe o que é isso, gente? O Senhor, o poder do Senhor se manifestando na nossa casa. E eu falei, Rafael, eu vou pregar e eu vou levantar um altar de gratidão perante a congregação. Eu vou agradecer ao Senhor, sabe por quê? Porque se não fosse Ele, talvez eu teria que estar internada com meu filho. A Dai não está aqui, mas ela passou por um momento tenso, compartilhou comigo. Gente, aconteça com a gente, mas não aconteça com os nossos filhos. Meu Deus, ver um bebezinho pequenininho tendo que ficar internado acaba com a gente. E um bebezinho com outro bebê de 2 anos, aí mesmo que enlouquece. Mas o poder de Deus guardou o meu filho. E eu falei, eu preciso agradecer, eu preciso testemunhar. Às vezes a gente acha que o que acontece com a gente é pequeno demais, é porque a gente se esqueceu do tamanho do Deus que faz as coisas por nós. E as pequenas e as grandes coisas precisam ser testemunhadas pela igreja. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Salmo 116, a partir do verso 12, por favor. Tem alguém aqui? Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Abre aí comigo. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, Senhor. Aleluia. Que posso oferecer ao Senhor? Tá aqui? Vou ler com vocês. Como posso retribuir ao Senhor por toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação. Em outras versões diz, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Quantas vezes a gente já falou isso para Deus? Ah, Deus, se o Senhor fizer, o culto de ação de graça está pronto. E aí Ele fez, e o culto de ação de graça não saiu. Senhor, olha,
Se o Senhor fizer, eu dou pirueta, planto bananeira. Eu vou falar para todo mundo, E aí a bênção chegou. E aí? E os nossos votos? 15. Preciosa aos olhos do Senhor é a morte dos que lhe são fiéis. 16. Senhor, sou teu servo, sim, sou teu filho, filho da tua serva, livraste-me das minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os votos que fiz ao Senhor na presença de todo o seu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia. Pai, essa manhã eu cumpro os meus votos perante o teu povo. Essa manhã eu ergo um altar de gratidão. Essa manhã o meu coração se alegra pela tua bondade, pela tua fidelidade. Senhor, nos perdoa, derrama o seu arrependimento nos nossos corações essa manhã. Porque talvez se o motivo fosse uma doença, ou uma notícia inesperada, ou um luto, nós seríamos rápidos ao pedir orações. Mas quando o Senhor se manifesta com bondade, graça e misericórdia, nós somos tardios para agradecer. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa por acharmos que aquilo que um Deus grande faz é pequeno demais, a ponto de testemunharmos aquilo que o Senhor faz. Nos perdoa, Pai, porque somos bons em cantar canções, somos bons em escrever coisas, mas muitas vezes os nossos lábios te adoram, te honram e te louvam, mas o nosso coração está longe de ti. Nessa manhã eu quero pedir ao teu Santo Espírito, derrame o seu arrependimento, porque é através do arrependimento que vem o avivamento. Não é através da revelação, não é através da cura, mas o avivamento vem quando tem corações arrependidos, quebrantados e contritos, que reconhecem a sua pequenez, Senhor. Mas a tua grandeza é exaltada, e nessa manhã eu ergo um altar de adoração e de gratidão nesse lugar. E eu quero pedir, começa, Senhor, agora, o bom jardineiro a mexer e a remexer na terra dos corações nesse lugar. Que volte o prazer em testemunhar a tua graça. Que volte o prazer em testemunhar que tu és bom. Mesmo que a gente faça um balanço e fale assim, eu realmente não tenho nada para contar, porque eu só estou passando por prova. Mas que o nosso coração se levante como o salmista diz, tu és bom em todo o tempo, e em todo o tempo tu és bom. Glória a Deus. E mesmo que não tenhamos nada para contar material, nós sabemos da tua bondade, da tua misericórdia, porque ela é a causa de nós não sermos consumidos. E o nosso coração essa manhã, Pai, o nosso coração te engrandece por quem tu és. E eu te agradeço e te peço, Pai, que nessa manhã, Senhor, o Senhor comece, Senhor, um movimento na tua igreja, um movimento genuíno e verdadeiro, Senhor, que traga de volta para o nosso olhar a tua alegria que é a nossa força, a tua alegria que nos tira, Senhor, do vale da tristeza, da angústia, da depressão, da solidão, da frieza, e que nos ergue para viver uma vida vitoriosa contigo. Não vitoriosa por causa de bênçãos materiais, mas vitoriosa porque caminhamos contigo. E a nossa esperança não está aqui, mas está na glória que há de vir. Está na eternidade. Obrigada, Senhor, pela eternidade contigo. Te agradecemos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Quando nós olhamos para a palavra, mais específico para o Antigo Testamento, nós observamos que Noé, Abraão, Moisés, Jacó, quando eles percebiam algo, alguma manifestação ou alguma coisa que o Espírito Santo, que o Senhor tinha feito, alguma libertação, alguma cura, eles levantavam um altar de gratidão ao Senhor.
E antigamente esse altar, ele era físico. Então ele era feito de pedras, ele era levantado, era preparado ou uma oferta de cereal com óleos, ou então com algum animal de acordo com aquilo que eles queriam fazer. Ou pedir perdão, ou agradecer. Eles levantavam, eles tinham esse hábito de levantar altares ao Senhor, memoriais ao Senhor. E eles faziam isso, sacrificavam, o fogo vinha e subia uma fumaça, que era um incenso suave às narinas de Deus. E é por isso que o Senhor cobrava que fossem levantados altares através da santidade, através da separação, porque era algo completamente santo. E se fosse feito de uma maneira vã, de uma maneira errônea, a ira de Deus podia descer e consumir aquelas pessoas. Então tinha que ter um trabalho para você levantar um altar. Tinha que ter uma entrega para você levantar um altar. Não era de qualquer jeito que se levantavam altares ao Senhor. E hoje, nós não sacrificamos mais animais ou cereais ou algo assim. Porque um homem veio como oferta, ele veio como um cordeiro. E ele morreu e ele derramou o seu sangue para que nenhum outro animal pudesse ser sacrificado. Ele se fez cordeiro, ele se fez animal para ser sacrificado de uma vez por todas, para me remir e para te remir. A oferta já foi preparada. Ele se entregou, o sangue dele verteu. E hoje nós temos a cura, a libertação, sabe por quê? Sobre ele foram levados todos os nossos pecados. Ele tomou sobre si. Aleluia, Senhor. Ele colocou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. A cada pisada dele, a cada sangue derramado naquela terra, ele falava, ela vai ser sarada, ele vai ser sarado. Vai valer a pena, vai haver cura, transformação, libertação. E através das minhas pisaduras eu vou derramar cura sobre a minha igreja. E ele se entregou, ele foi o sacrifício vivo. E o altar? Fala assim, o altar sou eu. O altar sou eu. Eu acho que tu não acreditou nisso muito não. Fala assim, hoje o altar sou eu. Hoje o altar sou eu. E será que nós realmente temos levado a sério uma vida se comportando como um altar de adoração e de sacrifício ao Senhor? Porque um altar, ele é algo tão precioso, e eu fui ler e eu fui estudar sobre isso. Era tanta gratidão e reconhecimento que aquilo que eles estavam vivendo, homem nenhum, matéria, dinheiro, oportunidade, porta aberta, networking, nada podia fazer. Será que uma pessoa bilionária conseguiria abrir o mar? Fala pra mim. Não. Será que uma pessoa bilionária conseguiria derrubar uma muralha? Que casas, os historiadores dizem, que casas eram construídas na largura do muro? Era um muro fino, sim ou não? Não, era impossível as vozes serem capazes de derrubar aquele muro. Mas eles reconheciam que existia alguém totalmente capaz de fazer aquilo que era impossível. Era tanta gratidão, a manifestação sobrenatural do Senhor, que eles tinham que levantar altares. Eles reconheciam o poderio e a soberania daquele que guardava eles. E sabe por que nós não nos comportamos mais como um altar? Porque nós não reconhecemos que Deus faz o que faz por nós, pela nossa casa, pela nossa família. Nós ficamos mal acostumados. E se alguma coisa aconteceu, é porque foi pela força do nosso braço. Hoje as coisas estão tão fáceis. Eu fico lembrando, antigamente, gente, eu não sei aqui se em toda a cidade era assim, HBO, Telecine Pipoca, todo mundo conhece? Antigamente, gente, quem tinha essas coisas era gente rica. Antigamente, quem tinha celular, meu Deus, não era assim? Caramba, aquela pessoa tem dinheiro. Hoje você vê crianças, principalmente quando a gente vem para a Europa, o poder de compra. Você pode pegar e dar um iPhone para uma criança. Meu Deus, é comum, é normal, sabe por quê? Eu trabalhei, se eu tive, é porque eu me esforcei.
eu fiquei doente, meu Deus, alguma coisa aconteceu. Então eu fui no hospital da Luz, porque eu trabalho para isso. Então eu posso pagar para alguém trazer a cura para mim. Meu Deus, aconteceu. Sabe por que aconteceu? Gente, nunca se houve uma geração onde fosse tão fácil você ficar milionário. Você vê os adolescentes. Como eu fiz o meu primeiro milhão antes dos 20. Que? Não, eu vou te dar passos para você também fazer o seu primeiro milhão. 5 passos. Você compra o meu curso, arrasta para cima. Nunca foi tão comum, gente. Então, o que acontece porque eu posso. E aí hoje a gente não reconhece mais os feitos de Deus. A gente fica esperando uma coisa extraordinária acontecer pra gente falar que foi Deus. E aí por isso que muitas vezes a gente fica peregrinando por alguns desertos, alguns vales. Lembra de Nabucodonosor? Pra gente conseguir reconhecer que dinheiro não faz o que ele faz. Que pessoas não fazem o que ele pode fazer. Hoje a gente pode tanto que a gente não reconhece que ele é quem pode. Se não for ele, não tem internet, não tem dinheiro, não tem contato, não tem nada. É porque ele permite. Se eu e você estamos aqui, se você tem casa, carro, saúde, não é por causa de você ou por causa de mim, não é por causa dos seus contatos, é por causa dele. Aleluia, Senhor. Eu creio. E por que a nossa vida não é mais uma vida de retidão e uma vida separada para ser um altar de sacrifício, de adoração e de gratidão? É tão fácil falar. Eu te agradeço. A gente canta. Eu te agradeço. Mas a nossa vida não é as nossas palavras. A nossa vida é o que a gente faz com ela. E será que nós temos feito da nossa vida um altar? Eu queria que você se perguntasse essa manhã: será que eu tenho feito da minha vida um altar? Porque um altar, ele precisa ser limpo. Um altar, ele precisa ser separado, consagrado. Um altar precisa ser visitado pelo fogo da presença de Deus. E eu quero te perguntar: qual foi a última vez que você pegou a sua vida e entregou ela como um altar para o Senhor? Quem tem a vida no altar como um altar não faz o que quer. Quem tem uma vida no altar e como um altar não se comporta como todo mundo se comporta. Tem até um meme que fala assim: Senhor, mas fulano, Senhor, fulano tá na igreja e faz isso, ciclano, e eu? Aí Deus: nananina não, você não. Hoje tudo pode, e pode. Mas aqueles que têm a vida como um altar perguntam ao Senhor assim: Senhor, todo mundo faz, mas para mim esse é o teu plano? É isso que o Senhor quer que eu faça? É muito fácil pegar a caneta da nossa vida e a gente fala assim: ó, hoje eu sou autor da minha história, Deus me livre. Se você já falou isso, eu também já falei. Mas é a graça e a bondade do Senhor nos cercam. Porque quando nós somos autores da nossa história, ela certamente fracassará. Porque se Ele não for o autor da nossa história, nós jamais experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade que é dEle. Nós temos planos, mas o plano dEle supera qualquer um dos nossos. Porque a palavra dEle diz que os sonhos e os planos dEle são bem maiores e bem melhores. Se você acha que você sabe conduzir a tua vida, experimenta entregar para Ele, na mão dEle, para ver o que Ele faz. Essa manhã é uma manhã de reconhecer aonde você está. Aonde você está? Onde está o seu coração? Porque aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. E muitas vezes aquilo que é precioso para nós não está na presença de Deus. E essa manhã é manhã da gente abrir mão da nossa independência. E esse processo de abrir mão da independência é um processo doloroso. Mas para nós vivermos uma vida de altar, nós precisamos ser dependentes da presença e da graça dEle.
É por isso que algumas coisas não vão como a gente espera. Porque às vezes a gente acha que a gente pode, a gente faz. Não, Senhor, eu posso dar um jeitinho, porque eu conheço, eu tenho contatos. Mas e o maior contato você tem? Como está o maior contato, o mais precioso, o mais poderoso? Como é que está? E isso eu digo para mim também. Antigamente tinham as reuniões de oração. A intercessão aqui, inclusive, toda quarta-feira, 6h30 tem intercessão. Mas as intercessões estão vazias. Ai, não, mas eu trabalho. Sim, eu trabalho, mas às vezes se fosse alguém famoso aqui, que falasse assim, ó, fulano vai estar lá. O quê? Fulano mesmo? Vai estar lá. Camila Barros, minha amiga, ela vai estar lá. Vai estar lá na intercessão. Vai. Que horas? 12h ela vai ficar lá até a hora do culto. Meu irmão, tu ia dar o teu jeito. Tu ia pedir pro teu patrão, tu ia dar cambalhota pra trás. Meu Deus, se ela vai estar lá, o negócio vai pegar fogo. Não é assim que a gente faz? Não, mas ela vai estar lá em Lisboa. Em Lisboa vai ter tal evento, vai estar fulano. O quê? Fulano e ciclano? Não acredito. Vou dar meu jeito, mas eu vou estar lá. Não é assim que a gente faz? E quando a gente fala que não vai ter ninguém, mas a presença vai estar. Não vai ter nenhuma atração, mas a gente vai clamar por ele. A gente vai... A gente banaliza e a gente menospreza aquele que nós servimos e aquele que nós amamos. É por isso que nós precisamos levantar altares de gratidão publicamente e dizer os nossos testemunhos publicamente. Porque quando a gente fala o poder dele e o que ele faz na nossa vida, a gente tem o poder de aquecer o coração de quem nos ouve. E essas pessoas começam a querer também viver e vivenciar verdadeiramente aquilo que Deus pode fazer. Através da sua vida, que é a Bíblia que o mundo lê, as pessoas vão conseguir ver o poder de Deus manifestado e vão atrás do poder de Deus também por causa de você. Amém? Não, amém não, você não está nem aí para isso. Isso não é motivo de alegria mais para a gente. Vocês entendem a gravidade? A gravidade da igreja de hoje, que corre o risco de estar muito distraído e pouco se preocupando com as coisas que verdadeiramente importam. A gente quer o tempo inteiro estímulos. O tempo todo. Tá tudo muito fácil. Eu tava falando com a minha mãe. Falei, mãe, eu me senti tão burra, que a gente ficou de férias agora e voltou pra faculdade e eu tava fazendo os trabalhos. Inclusive eu tenho que fazer, porque já tá pra entregar. E eu fui fazer os trabalhos depois das férias. E aí eu fui ler o conteúdo da apostila. Eu falei, mãe, não é possível que eu tenha ficado burra em 3 meses. Eu não entendi as palavras. Eu falei, mãe, a gente consome conteúdo tão raso o tempo inteiro, com palavras tão rasas, até os livros. A gente não precisa mais abrir o dicionário, ver o significado das palavras, porque tá tudo raso, não tem mais nada profundo pra gente consumir. E quando a gente pega uma apostila e lê, meu Deus, parecia que tava tudo embaralhado. Meu Deus, que palavra é essa? E não era nem português de Portugal, era português do Brasil. E eu não estava entendendo, parecia que estava bloqueado. E é tanto conteúdo besta, sem importância, que a gente consome o tempo inteiro, o dia inteiro, que a nossa mente vai ficando preguiçosa e a gente não consegue mais compreender coisas profundas. E eu falei, mãe, não é possível que eu não vou conseguir fazer esse dever. E aí foi lá com muito custo, com muito trabalho eu fiz, tirei 10, diz amém. Glória a Deus. Mas foi muito difícil e a gente fica assim. A gente precisa ser estimulado o tempo inteiro. Vocês não gostam. Olha para o irmão que está do seu lado e fala, levanta a sua mão. Não. Ai, não gosto. Mas se não fizer, tu fica no culto assim, ó. Várias vezes a gente pesca alguém assim, ó. Não, pastor, estou muito calmo. Vai fazer isso num tribunal, meu irmão. Na frente de um juiz. A gente perdeu o respeito e a gente perdeu
o entendimento da profundidade que é estar aqui nesse lugar, enquanto em países é completamente proibido. Eu estava ouvindo o testemunho da Lu Elpidio, que foi para um país que ela não pode nem mencionar, e que se as pessoas desconfiarem que você está indo lá fazer missões, ó, é um abraço. A missionária que estava conduzindo a caravana deles já foi estuprada 3 vezes nesse país e continua lá fazendo missões. Sabe por quê? Ela fala que a cruz aproxima ela de Cristo. Meu Deus, gente! É ser muito crente. Eu não sei o que é isso não, gente. Com certeza a gente falaria, isso é cilada do diabo, eu vou meter o pé daqui. Claro, meu Deus! Mas ela fala, se eu perder a vida que eu perca por ele. É muito amor isso. A gente vai perdendo a sensibilidade. E o amor e a compreensão profunda de quem morreu, nos remiu, nos salvou, nos limpou. E hoje tem o prazer de visitar altares com fogo dentro de nós. E nós, ó, estamos nem aí. A gente quer estímulo o tempo todo. E fumaça e luzes. E se não tiver a ministra fulana de tal, nem levantar a mão eu levanto. Se não tiver, querido, você não está fazendo isso aqui para mim. Você está fazendo isso que você faz para aquele que vive e reina, que talvez, se os seus olhos conseguissem ver, ele é sentado no seu trono nesse lugar. Talvez você estaria aqui na frente, ó, chorando, deitada, derramada, cheia de meleca na cara, com a maquiagem borrada, por enxergar o poderio e a soberania dele. Mas como os nossos olhos não podem ver, a gente fica frio, como se a gente estivesse num shopping. Tivesse alguém chato falando lá na frente, meio-dia acaba, eu vou para minha casa. Não, gente. Que o Senhor traga de volta para os nossos corações o entendimento, o arrependimento e a sensibilidade do que é estar na casa e na presença do Senhor, a ponto de abrir mão de tudo e entregar a vida como um altar. Amém, Senhor. E o salmista diz aqui, ele estava passando, no Salmo 116, ele estava passando por um momento de grande aflição. E ele recebe o livramento da parte do Senhor. E ele, eu preciso da hora ali. E tá certo ali? 11h18. Tá ótimo. Vai me falando. 11h20, 11h20. E ele fala: o que darei ao Senhor por todos os benefícios, por tudo que ele tem feito a mim? O que eu posso entregar? E a gente para aí. Eu falo isso na ministração do louvor, né? E a gente para por aí. Senhor, obrigada pela sua graça. Eu realmente não mereço, vou continuar não merecendo, e o Senhor continua derramando. E tá ótimo. Mas ele continua. Tomarei o cálice da salvação. E eu fiquei nesse versículo ruminando. E eu falei, o que significa tomar o cálice da salvação? Porque a gente passa pelos versículos, a gente lê tão rápido e a gente não compreende o poder que tem em cada parte da Escritura. Eu estou lendo um livro que é Criação Bíblia Compatível para as Mães. Se você é mãe, tenha esse livro. Ela é da pastora Tati Jorlin e ela é muito estudada, fez vários cursos, pós, e ela fala que na busca por não falhar na sua maternidade, ela vai atrás de muito conteúdo e o Espírito Santo encontra ela e fala assim: se você abrir a minha palavra, você vai encontrar nela todas as instruções que você precisa para criar os seus filhos. A gente corre atrás de tantos cursos, de tanta informação. Mas cadê a sua Bíblia? Ergue a sua Bíblia assim, alto. Se estiver no celular, ergue o celular. Isso aqui tem tudo o que você precisa para todo e qualquer tipo de guerra que você vai enfrentar. Aleluia. Não passe por isso aqui correndo, não. Essa tem sido a minha maior luta. Essa tem sido a minha maior busca. Que eu não passe correndo pelas Escrituras, que eu tenha o prazer de meditar de dia e de noite. De entender, e ele fala, eu tomaria o cálice da salvação. E antigamente, de forma histórica, o anfitrião, se ele tivesse vivido algum livramento, alguma coisa forte, impactante da presença de Deus, ele reunia as pessoas
Ele chamava as pessoas e ele erguia um cálice e ele declarava louvores ao Senhor por aquilo que tinha acontecido. Ele bebia desse cálice e ele ia passando para as pessoas, para que as pessoas também bebessem esse cálice. Isso era algo cultural. Então, eu acredito que quando ele menciona isso, e eu acho interessante, tomarei, erguerei o cálice da salvação, eu me lembrei de Davi, em Salmo 51, quando ele peca com Betseba, acaba matando Urias, acaba fazendo aquela lambança que ele fez. Ele se arrepende profundamente e ele fala assim: Senhor, me devolve a alegria da salvação. E hoje, a gente vive tão triste. A tristeza, ela entra com facilidade e ela devasta o nosso coração. Quando você menos espera, a depressão está batendo na nossa porta. A angústia, as emoções ficam emboladas. Pega a gente de surpresa mesmo. E a gente nem entende, nem sabe por quê. Só aquele sentimento de tristeza grande batendo na sua porta. Eu não sei se você já sentiu isso, mas tem pessoas que são assoladas pela tristeza de uma forma tão profunda. Eu quebro no poder que há no nome de Jesus agora. A alegria da salvação vai invadir o teu peito nessa manhã. A alegria, ela não é sentida, ela é declarada e ela é vivida. É igual o perdão. Eu não liberei o perdão porque eu ainda não sinto. Não é para tu sentir. É para tu definir. Perdoa, acabou. Tá perdoado, varão. Também não vai ficar... Se deu ruim, perdoa e deixa aí. Mas ficar amarrado com a pessoa que te machucou atrás de você, levando essa pessoa pra tua cama todo dia, reclamando com teu marido. Tadinho do teu marido, meu Deus. Tá repreendido isso, varão. Aí chega o marido no ouvido da mulher. Minha mãe, fulano de tal. Libera isso, libera. Perdão, libera perdão essa manhã, em nome de Jesus. Pastor, mas eu ainda não consigo sentir, porque foi tão duro o que fizeram comigo. Na minha infância, o abuso, as palavras de mal, foi tão difícil. Sabe qual é o dia que tu vai conseguir se livrar desse sentimento? Nunca. Por isso que você tem que definir. Eu libero fulano de tal. Agora, eu defino isso. Tá liberado, tá perdoado. Tu vai ficar de novo com o abusador? Vai? Não! Mas tu livra ele de você. Sai um peso. Mas doeu muito, doeu! Mas o Senhor te cura agora! Em nome de Jesus! E a alegria é a mesma coisa. Se eu e você, se os mártires, se os apóstolos fossem esperar sentir para estar feliz, meu Deus do céu, eu e você não passamos uma vírgula do que aqueles homens passam. E vivemos muito mais tristes do que eles. Já parou para pensar nisso? Lá louco, ó, eles. Se eu perder a minha vida, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro, porque eu vou me encontrar com Ele. O que é isso? Como se chama isso? A alegria da salvação. Tu não sente, mas tu se alegra nele. Porque tu tem certeza que isso aqui é passageiro. O que foi, filha? Quer ficar comigo? Quer ficar aqui em cima? Fica ali, ó, com a tia Teté. Acabou o pedacinho do céu, mas o pedacinho do céu não sai de você. Isso é definido. A alegria da salvação é uma escolha. Eu estou muito triste. Aconteceu uma coisa catastrófica na minha casa e na minha vida. Aí você mesmo lembra. Digo a minha alma, lembra? O que está abatido a minha alma? Às vezes a gente espera a palavra do altar, palavra do fulano de tal. Não. É você que vai olhar para você e vai falar: por que tu está abatida, alma? Por que você está perturbada aqui dentro de mim? Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Eu estou triste, estou angustiado, não consigo perdoar. Peraí, alma, eu te dou ordem.
Fica alegre agora, sabe por quê? Um dia ele vai vir me buscar. Glória a Deus. E eu vou para um lugar. Eu vou para um lugar. Quem vai? Não haverá mais dor, mais pranto, mais motivo de chorar. Ele limpará dos seus olhos toda lágrima. Toda lágrima. E é por isso que a salvação, ela traz para nós alegria. E Davi, naquele momento, com culpa, ele fala assim: me devolve a alegria de ser salvo e de ficar contigo, porque aqui eu fiz besteira, já era, tá acabado. Aí Deus, se você conhecesse o poder do meu perdão, que lava. Às vezes podem ter corações aqui: pastora, você não sabe o que eu cometi, o que eu fiz. Se a senhora soubesse. Todos nós somos muito piores do que as pessoas imaginam. Mas não é porque nós merecemos. É porque Ele tem o prazer de limpar e purificar o homem na sua essência. Porque não é por você, é por Ele. E Ele tem prazer de nos santificar todos os dias. Ele tem prazer de fazer um antes e depois da sua história, Jéssica. Ele tem o prazer, Sayonara. O prazer de falar assim: a Sayonara, antes de me conhecer, realmente ela podia ser tudo isso. Mas agora que ela me conhece, ela é uma nova criatura. O Kellerson, antes de mim ele era uma pessoa. Hoje você vê ele assim? Ele é assim porque eu entrei nele e limpei o coração dele. Escrevi uma nova história, glória! Escrevi uma nova história! E é assim que eu e você precisamos encher o nosso coração. E erguer o cálice daquele que foi salvo e falar assim: glória a Deus. Sabe quem eu era? Sabe quem eu era antes de ser salvo? Eu era a pior pessoa que vocês podem imaginar. Mas o que eu fazia eu não faço mais. Sabe por quê? Porque eu fui salvo por Ele. E de acordo com a tradição, ele louva o Senhor, ele compartilha o que Deus fez e ele dá para todo mundo beber também. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Pai. As pessoas que te cercam precisam beber desse cálice que você vai erguer. O que Ele fez, o que eu darei ao Senhor, o que você dá ao Senhor. Erga o cálice da salvação. Erga o cálice dessa misericórdia que Ele fez com você e dá para as pessoas ao seu redor experimentarem. Erga o cálice do teu testemunho com as pessoas que estão ao seu redor. Mas elas vão falar, não importa o que elas vão falar, eu tenho que falar o que Ele fez. As pessoas não se importam de ofender a nossa fé. As pessoas não se importam de jogar na nossa cara os erros de tantas pessoas e falar: é por isso que eu não vou para a igreja. Não interessa. Erga você o cálice da salvação. Dê um testemunho você. Mas já viu pastor fulano de tal? Eu e você vamos prestar contas e talvez cometamos coisas muito mais graves do que essas pessoas. Quem tem que ter zelo pelo nome do Senhor para não envergonhá-lo somos eu e você. O que as outras pessoas fazem não nos interessa. Erga o cálice da salvação. Erga o cálice do teu testemunho e dá de beber às pessoas que estão à sua volta. Dá de beber a elas. Deixa elas experimentarem a alegria que você vive. Agora, se você não vive a alegria, busque por ela. Faça como Davi. Senhor, me devolve a alegria da tua salvação. Eu não preciso estar alegre por algum motivo. Porque, a casa, o carro. Isso é transitório, querido. Isso é transitório, meu amor. Mas a eternidade não. Todos vão para a eternidade. Mas o grande problema é aonde passaremos a eternidade. Com quem estaremos na eternidade. E isso tem que nos alegrar. Porque aqui nós choramos, cantamos. Senhor, somos apaixonados, cantaremos da tua bondade. Mas as pessoas não conseguem ver a alegria, o cálice da salvação levantado. Eu não vou conseguir terminar essa palavra hoje, mas não tem problema. Às vezes as pessoas que estão cercando você, elas estão bebendo o cálice das coisas ruins que você fala. Elas não estão bebendo o cálice da salvação, elas estão bebendo cálices amargos.
Porque você só consegue dizer amargura, destilar ódio pelas pessoas. E às vezes não é nem ódio pelas pessoas, mas às vezes da sua própria vida, da sua própria casa. Às vezes a gente coloca Deus tão pequenininho. Ai, porque está acontecendo isso comigo? Porque fulano fez. Sabia o que ciclano fez? Você não tem noção. Se você soubesse, a gente dá de beber o cálice da reclamação para tanta gente. Por isso que a gente tem parado de ter pessoas se convertendo ao nosso redor. Ai, eu quero ir. Eu não sei para onde, mas eu quero a tua alegria, Leslie. Eu quero. Me leva. Pode ser em qualquer lugar, mas eu vejo a sua alegria. Mas qual é o sabor do cálice que você tem erguido e tem dado de beber para as pessoas? Não concordo, Porque minha esposa, minha mulher, meu marido, pegando as pessoas da tua casa, da tua família, expondo, contando coisa que não é para contar. E as pessoas, bebendo desse cálice. Bebendo desse cálice. Meu casamento é um fiasco, ei. A palavra, ela tem poder. Ele é a palavra, tudo foi feito através da palavra. No início, era só a palavra. E a palavra era Deus. E a palavra estava com Deus. A palavra é mais poderosa do que príncipes, do que reis, do que poderes. É através da palavra que sai a vida e a morte. É através da palavra. E você, meu casamento, é verdade, eu vou mentir? Não vai mentir não, mas tu vai profetizar. Como é que está o teu casamento? Olha, eu não sei o seu, mas o meu é um pedacinho do céu todos os dias. Aleluia. Glória a Deus. Meus filhos, meu irmão, um trabalho que eles me fazem. Que trabalho o quê? Meus filhos, flecha, herança do Senhor. Eles são maravilhosos, educados, pacientes. Oh, glórias. Glória a Deus. Profetiza. Oh. Dá para as outras mães esse cálice. Aleluia. Eu olho para a vida da Suelen. Um cálice de tanta graça, de tanta bondade. Quando eu olho para a Hannah, tudo que ela viveu com a Hannah. Eu nunca ouvi ela reclamar, ai pastora, mas eu não queria estar vivendo ela, pastora, se eu tivesse a oportunidade de ter mais, eu teria mais. Cálice erguido. Que salvam tantas maternidades. Você não tem noção que muitas mães vivem e passam. Mas o meu filho, meu Deus, se eu deixar ele, tá repreendido porque faz nada, tem saúde. Muitas mães estão chorando a morte dos seus filhos. O Charlie, todo mundo chorando. Queridos, meu Deus. Eu lendo essa palavra, eu falei, mãe, minha mãe estava comigo ontem. Eu falei, mãe, olha que coisa linda. Bota no verso 15 para mim, por favor. Pode ser nessa versão mesmo. Eu falei, mãe, preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Num texto de gratidão, esse versículo apareceu e todo mundo está comovido por conta daquele homem, por causa dos filhos que ele deixou, por se posicionar, por ter os seus princípios, os seus ideais. Mas o que diz as bem-aventuranças? O que significa bem-aventuranças? Felizes. Felizes são aqueles que são perseguidos pelo meu nome, porque deles é o reino de Deus. Então aquele homem estava assim, eu ergo o meu cálice, eu morro, mas no final eu vou me encontrar com ele, o reino é meu. Deixa eu te dizer uma coisa, preciosa é para a morte, para o Senhor a morte dos seus santos, a morte daqueles que fizeram por ele aquilo que podiam fazer na terra. Sabe por quê? Porque eles vão desfrutar a eternidade com aquele que é rei e é Senhor das nossas vidas. E eu falei, mãe, que louco viver isso, porque está todo mundo comovido e devemos ficar comovidos. E aquelas crianças e aquela esposa, e o Senhor, preciosa para mim é a morte dos meus santos, daqueles que se separaram. Sabe o que significa santo?
separado. Preciosa para mim é a morte daqueles que se separaram por amor a mim. Felizes são aqueles que são perseguidos por conta do meu nome. A recompensa que eles vão receber não está aqui. As pessoas que ficam com tristeza. Mas sabe o que aquele homem estava fazendo em público? Erguendo o cálice da salvação. Ele entendeu o que eu darei ao Senhor. Ele falou assim: hoje a minha vida é um altar. É um altar de gratidão. Ele ergueu o cálice da salvação e ele foi alvejado. Ele faleceu. Mas a morte não é o fim, a morte é o começo. A morte são as boas-vindas. E eu imagino a festa que foi no céu. Ah, filho, morreu pelo meu nome. Morreu porque me amava. Qual era a necessidade dele estar fazendo isso? Eu e você não sofremos esse risco, nem a metade desse risco. Você consegue parar e pensar? E pensar o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Será que a nossa vida tem sido um altar? Eu queria pedir para o Espírito Santo essa ajuda. Porque nós não temos a capacidade de chegar ao arrependimento sozinhos. Ele precisa nos conduzir para esse lugar. Nós não temos a capacidade de buscar por aquilo que é eterno sozinhos. Nós já somos do maligno, do mal. O mundo já é do maligno. Mas Ele nos comprou por um alto preço. Um preço de sangue. Eu quero que você se coloque de pé. Eu não vou conseguir terminar esse salmo. Mas a próxima vez que eu estiver aqui com vocês, eu termino essa palavra. Mas eu queria te dizer uma coisa. Viva tudo aquilo que o Senhor separou para você. Não seja apenas um emocionado. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: não seja um emocionado. Se alegre porque Ele te salvou. Profetize, ore por essa pessoa agora, de forma específica, sobre esse cálice da alegria da salvação. Queria que nesse momento você orasse com ele, homem com homem, mulher com mulher. Os casais também, se quiserem orar um pelo outro, pode orar. Queria que você profetizasse. Queria que você declarasse alegria. Manda embora com autoridade tristeza, angústia, solidão. Vai embora agora! Agora!
com a minha casa. O que darei ao Senhor por Ele ter libertado, curado? O que darei ao Senhor? Queria que você viesse ofertar essa manhã. Em meu coração, não sei vergonha, cante essa canção. Você acabou, resiste mais. Vamos louvar ao Senhor. Em meu coração, não sei vergonha, cante essa canção. Você acabou, resiste mais. Nós erguemos essas ofertas em forma de gratidão. Que suba como incenso suave as suas narinas. Porque nós sabemos que não somos nada, não podemos nada. Mas o Senhor tem sido o nosso fiel pastor. E não tem deixado nada nos faltar. Eu quero declarar sobre cada pessoa aqui nesse lugar que está vivendo alguma falta, se manifeste como o Senhor da provisão. Eu quero orar agora por cura. Mulheres que têm sofrido violência, mulheres que estão em situações de vulnerabilidade extrema, homens que estão afogados nos vícios, desesperados atrás de provisão agora. Senhor, Tu és o Jeová Jireh, o Deus que é a provisão. O Senhor é o Jeová Rafa, o Deus que cura. O Senhor é o Shalom, 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 a nossa paz. O Senhor é a nossa bandeira. O Jeová Nissi, o Senhor é poderoso. Nós te entregamos o que nós temos e o que nós somos. Sei que é simples, mas não temos nada além. Receba essa oferta ao Senhor essa noite, essa manhã. Em nome de Jesus, você pode aplaudir ao Senhor. Aplauda com mais força, porque Ele é digno. Aleluia. Pode ficar de pé, a gente já está terminando. Queria louvar ao Senhor pela sua vida, pela sua casa. Queria pedir para você ir embora com essa palavra dentro de você. Que o Senhor nos deixe mais sensíveis a Ele, mais gratos. Tire um momento com a sua família. Agradeça. Olhe nos olhos, fala: Senhor, eu te agradeço pela minha casa, eu te agradeço pela provisão, eu te agradeço porque hoje não tem, mas eu tenho certeza que vai chegar. Porque o Senhor cuida, Ele é o nosso pastor e de nada nós temos falta. Quero te abençoar essa manhã para que você vá para a sua casa na santa e gloriosa paz do Senhor. Quero declarar sobre você que você vai viver a melhor semana da tua vida. Sabe por quê? A gratidão, ela é uma semente. Um coração grato é uma semente. E quando a gente entrega o céu, Ele devolve, Ele nos recompensa.
Então eu quero te abençoar, Senhor, em nome de Jesus. Eu te oro por cada sacerdote nesse lugar. Que o Senhor reposicione os sacerdotes desse tempo. Que o Senhor reposicione as mulheres sábias desse tempo. Eu quero te pedir que o Senhor, Pai, afie os filhos que são flechas para esse tempo. E eu quero te pedir, Pai, esteja sobre a nossa semana em nome de Jesus. E eu quero dizer que nós somos gratos, Senhor. Gratos a Ti. Você pode dizer amém? Amém. Essa semana nós teremos uma programação especial. Nosso pastor presidente está vindo lá do Brasil. Inclusive, eu quero te pedir, se você vai se batizar, se você está no curso de batismo, e se você não está, mas você quer se batizar, procura rápido. Quero chamar o pastor Silvio. Pastor Silvio? Pastor Silvio? Pastor Silvio? Queria chamar ele para dar a benção apostólica. Então, se você for se batizar, procure a pastora Tayane. A pastora Tayane não está aqui hoje, mas quem tiver o contato dela, ou então procure a pastora André e o pastor Silvio, deixe o seu nome, porque na semana que vem, sábado, nós teremos aqui o Dia com Deus. Na quarta-feira, o nosso pastor já vai estar aqui, ele vai dar mais informações. Quem for se batizar, a blusa do batismo, você precisa passar o seu númerozinho para a gente ficar bem lindo no dia, no sábado, que vai ser no sábado. No domingo, nosso pastor presidente vai estar aqui também. Então, eu quero te convidar na quarta-feira, nossa quarta profética, às 20 horas. Eu espero por você. Estenda as suas mãos, meu pastor. Que o grande amor de Deus, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos que aguardam a sua vinda, e todos digam comigo. Amém.